veterinário, seja bem-vindo à Jornada Cardiovet. Eu sou Caleison Rosa, médico veterinário e professor de cardiologia em diversos cursos de pós-graduação pelo Brasil. E nessa jornada eu vou te mostrar o passo a passo para um atendimento cardiológico espetacular, da clínica à emergência, de uma forma descomplicada, didática, desenhada, assertiva, para você ter um atendimento de qualidade e objetivo, sem medo, sem pânico. Independente se você acha cardiologia um bicho de 7 cabeças, independente se você gosta ou não de cardiologia, independente se alguém plantou na sua cabeça que cardiologia era muito difícil e era para poucos, independente do tempo que você tenha de formado, se você é recém-formado, tem 5, 10 ou 15 anos de formado, independente até mesmo se você costuma indicar os seus pacientes cardiopatas para um especialista, porque você vai precisar atender esse paciente até para outras coisas. Você vai precisar anestesiar, você vai precisar atender um problema de pele, você vai precisar vacinar esse paciente, você vai precisar atender um problema gastroentérico, endócrino, enfim, você precisa saber de cardiologia. Então, eu vou mostrar para vocês passo a passo e mostrar que é possível você entender e não precisar decorar os conceitos. Aquelas fórmulas hemodinâmicas, se você acha muito difícil, fica aqui comigo, porque eu te garanto que é possível você assimilar esses conceitos sem precisar decorar. E eu sei que isso é muito bom para ser verdade, por isso mesmo eu separei uns trechos de colegas normais, como eu e você, ao redor do Brasil, que têm a dizer sobre isso. A cardiologia era um bicho de 7 cabeças, era uma coisa insana, uma coisa que eu não ia aprender nunca, que eu tinha de base de cardiologia. Era o Prosemida e ECA. Eu dizia, o que eu estou fazendo, estudando essa complexidade? Isso não é para mim. Achei que nunca fosse entender aquela parte fisiológica. Tive muita dificuldade nessa questão, principalmente na parte de hemodinâmica e fisiologia, principalmente, né? Então, eu começava a decorar as coisas, mas sem entender o porquê das coisas, né? E eu entendia que era tudo que eu sabia era decoreba. E eu sempre achei muito difícil cardiologia, a hemodinâmica, a fisiologia, muito complexo, achava que não ia dar conta. Um bicho de 7 cabeças. Mas a cardiologia e a hemodinâmica sempre foram temas que eu achava que nunca ia conseguir aprender, nunca ia entrar na minha cabeça, eu achava a fisiologia muito complexa, achava que nunca ia conseguir atender um paciente assim na emergência. Agora presta atenção no que essas mesmas pessoas têm a dizer do depois. O professor Caleison tem uma metodologia, uma didática que é muito dele, e hoje eu sou uma pessoa completamente diferente em relação à cardiologia, à hemodinâmica, de todo e qualquer tipo de paciente, porque ele conseguiu me fazer entender aquele BO, aquele bicho de 7 cabeças, aquele monte de fórmula, de uma forma muito simples. Então, hoje, eu sou uma pessoa completamente diferente da que eu era antes de conhecer a cardiologia com a hemodinâmica que eu fui apresentar. Eu encontrei o professor Caleison, a didática dele é excepcional. Foi um divisor de águas na minha vida. E hoje em dia, eu sou extremamente realizada com a cardiologia. Que o Caleison apareceu, assim, para dar uma aula de cardio. E eu fiquei impressionada com a didática dele. Ele tem a capacidade de descomplicar toda a parte da cardiologia. Ele faz você se apaixonar por um assunto que é extremamente complexo, porque agora eu estou entendendo o porquê das coisas. E me surpreendi com a didática em sala de aula. O método dele ensinar descomplica muito os conceitos. Fica muito fácil de assimilar as coisas. E mesmo quem não gosta de cardio, passa a gostar por conta dessa facilidade. Com o professor Caleison, e a didática dele é incrível. Ele descomplica toda a fisiologia cardíaca para você. Então, até quem não gosta de cardiologia sai gostando, porque ele simplesmente faz você amar e entender realmente a cardiologia. E antes de entrar propriamente no super conteúdo que eu preparei para você nessa aula de hoje, eu queria contar um pouco da minha história, de onde eu vim e por que da jornada Cardiovet. Eu me formei há 25 anos na Universidade Federal de Uberlândia, no momento em que não tinha curso de pós-graduação e os de aprimoramento eram muito poucos, muito escassos. Então, quem queria aprender alguma área nova tinha que se aventurar de forma autodidata, o que tem um ônus muito grande, porque você erra muito mais do que as outras pessoas, obviamente. Mas foi o que eu comecei a fazer, porque eu me apaixonei por cardio já no primeiro ano de faculdade, porque o meu professor de anatomia, o professor Frederico Ozanam, já cobrava um pouco da fisiologia junto com a anatomia. Então, você tinha que descrever o ciclo cardíaco, o ciclo circulatório.
o ósteo da válvula mitral, ventrículo esquerdo, o ósteo da válvula aórtica, e era muito legal porque eu comecei a me apaixonar e comecei a estudar isso já desde o primeiro ano. Então, quando eu me formei, eu já tinha uma boa ausculta, eu já sabia ferir pressão arterial, comecei, então, a atender pacientes de cardio. Aí, comecei a aprender eletro, comecei a fazer eletrocardiograma e as coisas começaram a fluir. E com um espaço relativamente curto de tempo, eu já comecei a ganhar notoriedade e respeito dos colegas da minha região, que passaram a me indicar os casos de cardio. Me pedia avaliação pré-anestésica, coisa que era muito rara até então, e as coisas começaram a ir bem, até que chega aquele momento que você fala, bom, agora eu preciso implementar, e precisei aprender ecocardio. Num momento que só tinha 2 pessoas no Brasil que faziam, onde o conhecimento era meio que amarrado, não tinha essa cultura de ensinar outros colegas. Então, também tive que fazer de forma autodidata. Comecei a fazer, as coisas começaram a dar certo, porque mesmo aqueles exames que eu tinha um pouco de dúvida, eu aliava a minha clínica, que já era muito boa, ao eletro, à auscultação e tudo mais, então tudo começou a melhorar, inclusive. Até que em um determinado momento me liga um veterinário aqui da minha região, que são 3 irmãos, esse que me ligou é o Dr. Alexandre Sasaki, eles são muito reconhecidos na área de ortopedia, são lá de Pindamonhangaba. Eu me lembro até hoje, o dia que tocou meu celular, que eu vi Alexandre Sasaki, e ele falando rapidinho comigo, ô doutor, tudo bom? Aqui é o Alexandre Sasaki, você pode vir fazer um exame aqui para mim, em Pinda? Pô, me senti extremamente lisonjeado, falei, claro. Peguei o ecocardio que eu tinha comprado, um ecocardio usado, que fiz 3 financiamentos para conseguir pagar, eram 3 módulos, extremamente pesado, coloquei no carro, viajei 80 quilômetros até chegar na clínica dele, desmonta o equipamento de novo, monta todo o círculo numa sala, obviamente improvisada, porque não se tinha essa cultura. Até vou fazer um parêntese aqui. Quando eu divulguei o ecocardio na minha região, muitos colegas perguntaram, mas para que serve? Porque ninguém nem sabia direito, era uma coisa muito inovadora e pioneira. E aí cheguei para atender um Rottweiler de 6 meses. Pensa no Rottweiler mais bravo que você já possa ter atendido na vida, era esse. Era uma suspeita de cardiopatia congênita, mas nem os tutores conseguiam segurar ele, porque ele era muito bravo. O aparelho improvisado, numa tomada improvisada, o cachorro tentando morder todo mundo, e eu lá tentando fazer. Eu nunca tinha feito ecocardio de congênita, mas eu aceitei o desafio, porque se eu não fosse fazer, não tinha outra pessoa para fazer. Fiz o exame do jeito que deu, peguei a estrada na volta. Você fica pensando o que você podia ter feito melhor, como é que foi aquilo, será que é aquilo mesmo que você viu, será que não é? Beleza. Entre 7 a 10 dias depois, toco meu celular de novo, Alexandre Sasaki. Já dei aquela estufada no peito, me arrumei na cadeira. Falei, bom, ele vai pedir outro exame, né? E ele rapidinho de novo. Ô, doutor, tudo bom? Alexandre Sasaki aqui. Lembra daquele Rottweiler que você fez aquele exame para mim? Eu já me alarmei, já senti a orelha fervendo assim. Falei, lembro. Então, estava errado o seu diagnóstico. Eu fiquei esperando por 3 segundos ensurdecedores que não acabavam mais, na expectativa que ele dissesse, tô brincando, mas não era brincadeira, estava errado mesmo, e não estava pouco errado, não. O Alexandre foi extremamente gentil e ético em me ligar e me falar aquilo. Eu tenho certeza que até hoje ele não sabe o bem que ele me fez, mas quem acredita em Deus não acredita em coincidência, porque aquela ligação mudou a minha carreira profissional. Eu fiquei extremamente chateado, eu me lembro como se fosse hoje. Eu desliguei o telefone, fiquei parado um tempo, olhando para o vazio, coração acelerado, pensando, por que você foi se meter? Olha, e agora? O que vão falar de você? Aquele julgamento, aquele diálogo interior medonho, se você já errou algum diagnóstico e foi confrontado com esse erro por um colega que você considera, você sabe do que eu estou falando. Fechei a clínica, falei, não atendo mais hoje, não tenho condição emocional para atender mais hoje. Cobri o ecocardio com uma capa verde que eu tinha mandado fazer numa costureira amiga da minha mãe, ela bordou o logo da veterinária, o equipamento ficava lá coberto, verde, por ser a cor da veterinária. Fui embora para minha casa e falei, não vou mais fazer isso. Voltei no dia seguinte para trabalhar, fiquei 2 meses sem fazer ecocardio, com a chibata na mão. Eu olhava para o aparelho, meu coração disparava e a chibata já vinha, tipo, me condenando pelo erro que eu tinha cometido. Passei uma fase de luto ferrada, até que um dia você acorda, o luto passa e você fala, bom, então se é para continuar fazendo isso, porque é isso que eu amo, é isso que eu sei fazer, então eu quero ser referência.
Juntei com o fato de ter passado todos esses anos, os clientes me elogiando pela minha didática. Nossa, doutor, como você explica bem, você é professor, você tem mestrado. Pô, fomos no médico ontem, o problema da minha mãe é parecido. A gente não entendeu nada do que ele falou, mas você explicando, eu entendi até o que a minha mãe tem. E juntei as duas coisas, falei, então eu vou ser referência nisso. Fui numa universidade pública de veterinária, onde a cardiologia é forte, pedi mestrado, recebi um não deste tamanho, assim, já logo de cara, mas eu estava determinado. Eu falei, não vai, isso não vai me acabar mais. Meu luto já tinha sido muito bem vivido. Aí eu fui até o INCOR, Instituto Coração, na Faculdade de Medicina da USP, com a indicação de um outro colega. Fui conversar com a orientadora, que se tornou a minha orientadora de mestrado e depois de doutorado, uma professora gaúcha, professora doutora Maria Cláudia Irigonha. Eu me lembro ela me recebendo até hoje. Bah, guri, eu sei quem tu é, senta aqui, fica à vontade. Só estou terminando de ver umas coisas aqui. Ela estava no microscópio, vendo, tirando dúvidas de alguns alunos ali. Aí ela sentou comigo, eu me tornei aluno de mestrado e doutorado, passei 8 anos lá aprendendo de tudo, fiz exame em tudo quanto é tipo de animal, na experimentação, inclusive no ser humano, porque eu fazia avaliação da artéria braquial, ultrassom periférico, que foi muito legal para mim, que eu não teria feito isso na veterinária. Daí você liga os pontos, aquele erro me ajudou a procurar, aquele não na Universidade Pública de Veterinária me tornou ainda mais forte, porque daí eu fui para o INCOR, e depois do INCOR eu comecei a dar aula. Aí comecei a dar aula para pós-graduação em enfermagem humana, porque como eu fiz mestrado e doutorado na medicina, eu tinha essa prerrogativa. Comecei a receber elogio de didática, boas avaliações e tudo mais. Daí fui para a veterinária, comecei a dar os cursos na veterinária, hoje eu dou curso no Brasil todo, e sou reconhecido pela minha didática. Até que veio pandemia, pô, você podia dar esse curso online e tudo mais. No momento inicial, mas será? Até que eu resolvi, falei, bom, eu vou montar esses cursos online, porque eu defini um propósito para a minha vida a partir desse erro. Todo e qualquer veterinário que passe por mim com dúvida em cardiologia não vai sair de perto de mim sem ter entendido de fato a hemodinâmica, a dúvida que ele está tirando, porque eu não quero que ninguém mais sinta aquela emoção ruim que eu senti por ter errado aquele diagnóstico. E que carinhosamente o doutor Alexandre Sasaki me ligou para me contar o que me fez um bem gigantesco. Então é por isso que eu estou aqui. E agora a gente entra então no conteúdo. Eu começo a falar para você exatamente do quê? Dos 3 maiores erros que os clínicos cometem em relação à cardiologia. Por quê? Porque o nosso cérebro tende a fazer as coisas sempre da mesma forma e a gente não percebe os nossos vícios de comportamento e de atendimento. Então, se você não tem no seu radar aquilo que você faz errado, não adianta eu te passar os conceitos certos, porque você vai começar a fazer do jeito certo. E aí, sem perceber, o teu cérebro vai buscar fazer as coisas como você fazia antes, porque faz parte de uma economia de energia cerebral. O cérebro busca sempre as mesmas sinapses que ele está acostumado. Daí vem os vícios de comportamento e de atendimento, e eu não quero que você passe por isso. Então, eu vou falar agora dos 3 principais erros que os clínicos cometem em relação à cardiologia. E como eu vou te falar isso? Falando a partir de casos clínicos, porque é muito mais legal e emocionante para você entender. Talvez você cometa, talvez você já tenha cometido. Mas, se isso não aconteceu com você, graças a Deus, você também nem vai chegar a cometer esses erros. Vamos lá? Primeiro caso clínico que eu quero apresentar para você é essa siamesa, uma gatinha de 9 anos que tinha doença renal crônica, era atendida num outro serviço e que o tutor chegou com ela para mim com um nistagmo, desorientada, e ao primeiro exame já fica claro essa hemorragia que ela teve ocular e que ela ficou cega. E eu perguntei, tinha sido do dia para a noite. Perguntei o histórico, era um animal que já vinha com diagnóstico de doença renal crônica há algum tempo, fazia um tratamento ali para equilibrar, tinha controle da bioquímica renal, fósforo, ureia, creatinina, exame de urina eventual e tudo mais, até um hemograma, mas a parte cardiológica não era investigada. Vamos para um outro. Um poodlezinho macho de 6 anos, só que esse caso pós-cirurgia. O que ele operou? Ele fez esse flap de pálpebra para corrigir uma úlcera de córnea que não estava respondendo ao tratamento convencional. E aí, depois dele acordar da anestesia, ele acordou cego desse olho aqui, ó, o olho direito.
possivelmente também do olho esquerdo, só que não dava para saber, já que ele estava ali com a cirurgia feita. O tutor chegou para mim, indicado por um outro caso, porque alguém suspeitou que pudesse ser um processo do sistema cardiovascular, e de fato era. O que acontece nesses casos? Esse entendimento é fundamental para você colocar no seu radar a importância de investigar determinadas coisas, mesmo em pacientes que não são cardiopatas, porque são situações que podem levar a quadros irreversíveis, mas que podem ser evitados, como era o caso daquela siamesa e daquele poodlezinho que eu mostrei. Do que eu estou falando especificamente? Da variável hemodinâmica mais importante do sistema cardiovascular, que é a pressão arterial. E sempre que a gente fala de uma variável hemodinâmica, é importante você se lembrar da fórmula, porque assim você entende como cada variável impacta na outra. A pressão arterial, ela depende do débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Fica claro aqui que tanto o débito quanto a resistência têm uma ação direta sobre a pressão arterial. E aí, para ficar mais claro ainda, deixa eu desenhar aqui o sistema cardiovascular com o lindão do coração. Aqui, ó. Então, o sangue vem oxigenado aqui dos pulmões, ele vai entrar nas veias pulmonares, desembocar aqui no átrio esquerdo, passa pela mitral, entra no ventrículo esquerdo, vai desembocar no leito arterial sistêmico, que eu desenho como se fosse um único tubo hidráulico para ficar mais fácil o entendimento, para poder levar esse sangue aqui para o corpo. E depois, esse mesmo sangue vai confluir em leitos venosos, até chegar nas cavas cranial e caudal, que eu estou desenhando também todo o leito venoso, como se fosse um único tubo hidráulico, levando o sangue de volta para o átrio direito. Passa pela tricúspide, ventrículo direito vai bombear o sangue, então, pela tronco pulmonar, que se bifurca na pulmonar direita e esquerda, até chegar de volta para os pulmões. Está fechado o circuito lindo e maravilhoso. Pressão arterial sistêmica. Estou me referindo a esse leito aqui, o leito arterial sistêmico. E aí a gente tem que entender o seguinte: a pressão arterial é a variável hemodinâmica mais importante do sistema cardiovascular. Por quê? Porque a perfusão depende dela. Para o sangue perfundir órgãos críticos como o cérebro, o coração e os rins, ele tem que estar pressurizado. Porque esses órgãos especificamente, se eu desenhar o rinzinho aqui, ó, e você se lembrar de como ele é perfundido, o sangue entra pela artéria renal, aí ele vai perfundir arteríola aferente, capilar glomerular, arteríola eferente, capilar peritubular, para poder sair pelas veias renal. Então, para o sangue entrar aqui, ele tem que estar sob pressão, porque você imagina perfundir esse tanto de vaso que vai diminuindo, 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 diminuindo. Se não tiver pressão arterial, o sangue simplesmente não consegue perfundir esses órgãos. E no coração é a mesma coisa, no cérebro é a mesma coisa. Aí a gente entra num dilema, porque esta pressão arterial ela tem que estar em limites normais. Se ela estiver muito baixa, ela não perfunde os órgãos, não chega sangue suficiente aqui para poder entregar o oxigênio para esses órgãos. E no caso dos rins, inclusive para o sangue ser filtrado. Ao mesmo tempo, se a pressão estiver muito alta, você imagina que eu tenho muita resistência vascular. Então, imagina esta artéria renal aqui, vou desenhar de um outro jeito, muito constrita agora, muito fechadinha. Fica mais difícil para o sangue entrar aqui. Então, tanto no extremo quanto no outro, deixa de ter perfusão. E tudo que a gente precisa é que chegue oxigênio até as células. Portanto, de novo, eu quero enfatizar que eu estou falando deste leito aqui, ó, leito arterial. Isso aqui é que vai me falar se eu tenho uma pressão normal, se eu tenho uma pressão mais alta ou uma pressão diminuída. Pois bem, isso posto, eu vou colocar aqui também por escrito para você poder anotar isso. A pressão arterial é a variável hemodinâmica mais importante do sistema. Hemodinâmica mais importante do sistema cardiovascular. Você já entendeu por quê? Porque para chegar sangue nos órgãos críticos, o sangue tem que estar sob pressão. E essa pressão não pode estar nem muito baixa e nem muito alta, porque de um jeito ou de outro vai reduzir a oferta de oxigênio para os tecidos.
E isso é muito grave do ponto de vista hemodinâmico. Não interessa se o paciente é cardiopata ou não. Por isso que eu digo, se você não souber esses conceitos e não souber linkar com as doenças que podem afetar essa hemodinâmica, você fica vendido. E aí deixa de evitar situações que podem ser evitadas. O que aconteceu primeiro com aquele poodlezinho? Deixa eu me informar uma outra questão aqui também com relação ao controle da pressão arterial. Eu vou desenhar aqui para você como se fosse só o ventrículo esquerdo. Desse ventrículo esquerdo, você sabe que o sangue está vindo de onde? Do átrio esquerdo. Aí o átrio esquerdo está aqui, ó, com as veias pulmonares vindo dos pulmões. E do ventrículo esquerdo vai sair aqui justamente a aorta. E aqui já no arco aórtico, vou desenhar um pouco melhor, a gente vai ter a bifurcação das carótidas, que vão levar o sangue para cima, para o cérebro. Isso é tão estratégico que daí acontece o seguinte, olha só, no arco aórtico e aqui também no seio carotídeo, onde bifurcam as carótidas, deixa eu só colocar isso aqui mais para baixo para eu poder terminar o desenho aqui, existem mecanorreceptores, receptores que se distendem a partir do quanto o vaso, a aorta, se distendeu. Entenda comigo o seguinte, o ventrículo esquerdo bombeou uma quantidade X de sangue que entrou pela aorta e que, obviamente, vai promover uma distensão na parede desse vaso. Esses receptores sentem o quanto a parede do vaso se distendeu. E aí, eles são ligados por nervos até o núcleo do trato solitário. Quais nervos? Nervo de Hering, nervo vago e tudo mais. Núcleo do trato solitário é uma região do bulbo no sistema nervoso central. Por que isso? Porque à medida que o ventrículo esquerdo bombeia esse sangue, se foi muito sangue, distendeu muito a parede do vaso. Esses receptores se deformam muito, fisicamente mesmo, do ponto de vista estrutural, e informam o núcleo do trato solitário. Cara, a gente está se deformando muito, é porque o ventrículo está bombeando muito, então é porque a pressão está muito alta. E aí, o que o núcleo do trato solitário faz? Ele vai estimular o vago. E aí a pressão diminui um pouco. Em contrapartida, se o ventrículo esquerdo bombeia pouco sangue, distende pouco a parede do vaso. Os receptores não se distendem tanto. Daí eles informam o núcleo do trato solitário no bulbo. Falam, ó, a gente está deformando pouco. O ventrículo esquerdo bombeou pouco. Então, a pressão está baixa. Daí o que o núcleo do trato solitário faz? Estimula o simpático. Então, é uma ligação literalmente direta, porque esses receptores sentem o quanto o vaso se distendeu e informam o sistema nervoso central que responde, estimulando o vago para baixar a pressão, se a pressão está muito alta, para estimular o simpático, para aumentar a pressão, se a pressão está muito baixa. E assim eles mantêm o controle da pressão arterial. Isso é chamado de baroreflexo, ou esses receptores especificamente de pressorreceptores, que controlam a pressão arterial. Vou escrever aqui para vocês, você já vai entender onde isso linka com o poodlezinho, controla a pressão arterial, sístole, assístole, batimento a batimento. Ó, que louco isso. A questão aqui é a seguinte: se a pressão começa a ficar alta por 2 dias ou mais, esse baroreflexo tira o time de campo. Ele fala, bom, não é mais comigo. Se eu não estou conseguindo controlar, é porque a pressão precisa ficar mais alta. E aí ele perde sensibilidade. Portanto, em curto prazo, se ele não resolve a parada da pressão, ele tira o time. E ele só passa a disparar se a pressão subir muito acima daquilo, ou se baixar muito abaixo daquilo. Ele passa a entender aquele novo nível de pressão como sendo normal. Imagina aquele poodlezinho que não se tinha relato que ele era hipertenso antes da cirurgia, porque não foi investigado, e aí ele foi para anestesia. E aí, quando ele vai para anestesia, eu vou escrever uma outra frase aqui para você ter aí contigo. Toda anestesia, por mais bem controlada que seja, por mais lindamente controlada que seja, e monitorada também, com o melhor anestesista veterinário do mundo, vai levar a algum grau de hipotensão e hipotermia. Toda anestesia, por quê? Porque ela vai dar uma atordoada no sistema nervoso simpático. E aí, o que aconteceu com aquele poodlezinho? Ele tinha uma pressão mais alta, vamos supor, 170 milímetros de mercúrio, que não se tinha conhecimento. No momento que ele é anestesiado,
O gás do anestésico diminui o tônus simpático, a pressão cai um pouco. 140 milímetros de mercúrio, que está dentro do normal. Só que, se você não sabe qual é a pressão basal daquele paciente, para este paciente ele caiu de 170 para 140. 30 milímetros é muito. Para o anestesista que está monitorando ali, está beleza, está tranquilo e favorável, está dentro do normal. Só que a hora que desliga a anestesia, que extuba o paciente, imagina o simpático assim, atordoado, de repente ele acorda e vê a pressão em 140 e fala, cara, tá baixa, vamos aumentar isso. Aí ele faz um pico hipertensivo. Esse pico hipertensivo fez romper vaso retiniano daquele poodlezinho e ele ficou cego sem precisar, ou seja, podia ter sido evitado se tivesse sido investigado esse processo. Vamos recordar aqui um processo. Primeiro mantra: pressão arterial é a variável hemodinâmica mais importante do sistema cardiovascular. Tem que investigar, não tem como se vai anestesiar ou não. Agora vamos para a siamesa, aquele primeiro quadro. Vamos lá. Ela tinha o quê? Doença renal crônica. Todo paciente com doença renal, seja crônica ou aguda, vai ter o quê? Ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por quê? Porque estimula ali arteríolas aferentes e tudo mais. O processo da ativação do SRA, sistema renina-angiotensina-aldosterona, leva a 4 condições: vasoconstrição, aumento da reabsorção de sódio e de água, estimula a córtex da adrenal a liberar aldosterona, a aldosterona vai estimular mais ainda maior reabsorção de sódio e de água e vai fazer por si só mais vasoconstrição. Então, eu tenho um mecanismo de retroalimentação positiva. Além disso, eu tenho liberação do ADH, ou arginina vasopressina, que faz o quê? Aumento na reabsorção de água e também faz vasoconstrição. Aí você pega o sistema cardiovascular, vou desenhar ele menorzinho aqui, para você entender o que isso causa. Vamos lá, ó. O sangue vem oxigenado dos pulmões para o átrio esquerdo, mitral, ventrículo esquerdo bombeia para o leito sistêmico. Volta pelo leito venoso. Átrio direito, tricúspide, ventrículo direito, volta para a circulação pulmonar. Eu tenho aqui, com ativação do SRA, vasoconstrição aqui e mais vasoconstrição pela aldosterona, ou seja, esse tubo aqui fica diminuto para poder levar o sangue para as células, para os tecidos, já fica difícil. Além disso, eu tenho reabsorção de água, Isso vai fazer o sangue fluir mais facilmente para o átrio direito, para o ventrículo direito, para a circulação sistêmica, para o pulmão, volta para cá e volta para cá. Qual era mesmo a fórmula da pressão arterial? Débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Resistência vascular periférica eu mostrei, a gente tem aos montes. Aumento do débito também. Por quê? Porque retém água, faz o coração se distender mais e contrair mais. Como é que fica essa pressão? Aumentada. E aí o grande problema da hipertensão arterial é que ela vai levar, aí entra aqui, ó, a hipertensão arterial sistêmica leva a uma condição chamada de lesão de órgãos-alvo. Todo sistema, todo tecido tem vaso sanguíneo passando por dentro dele. E agora eu estou num processo onde eu tenho vasoconstrição. Isso pode levar à lesão, mas em 4 órgãos, em 4 tecidos é mais usual. Primeiro é o cérebro. Eu vou mostrar, inclusive, um quadro clínico de um paciente que teve ataxia, deambulação, ele pode ter alteração de comportamento, um paciente que era mais tranquilo e fica mais agitado, ou o contrário, mais agitado e fica mais quietão, com a cabeça na parede, demonstrando dor, até chegar a epilepsia e AVC. Posso ter também alteração nos rins, e aí eu quero desenhar para você, literalmente, para a gente recordar e entender esse processo. Cápsula de Bowman, daí aqui os túbulos, que eu já vou terminar de desenhar, e vou recordar com vocês cada uma das partes dos túbulos, para poder fazer sentido a própria lesão de órgãos-alvo. Por que isso acontece nos rins? Então, vamos lá, ó. O sangue entra pela arteríola aferente, faz pressão nos capilares glomerulares para poder ter o processo de filtração, sai pela arteríola eferente e vai circundar pelos capilares peritubulares. Os rins são os únicos órgãos que têm 2 redes de capilares. Olha só, os capilares glomerulares e os capilares
peritubulares que vão ajudar no processo de reabsorção e também de secreção. Aí, para a gente não perder aqui, ó, cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, segmento descendente que é fino, ascendente fino e espesso, túbulo contorcido distal, túbulos coletores e ductos coletores. A gente está falando de um processo onde o sangue está entrando com muita pressão aqui pela arteríola aferente, hipertensão arterial sistêmica. Ele vai fazer muita pressão aqui no capilar glomerular. Isso vai fazer com que aumente o que está sendo filtrado aqui. Você imagina esses capilares glomerulares como um balão de festa de criança, que aqui a gente chama de bexiga. Você fez um cortezinho com um estilete ali. Quando você estica essa bexiga, esse balão, esse corte aumenta. É o processo do sangue pressurizado nos capilares glomerulares. Faz pressão, dilata, distende mais, e eu começo a perder proteína vazando por aqui e percorrendo todo o túbulo, até chegar ao processo de proteinúria, que é uma das questões que acontecem na doença renal crônica, aliás, no processo de hipertensão arterial, de lesão renal. Só que as proteínas são muito importantes para as células. A hora que esses túbulos aqui começam a perceber que tem muita proteína, eles falam, cara, precisa reabsorver isso, porque mais de 80% das células são compostas de proteína. E esse processo ávido de tentar reabsorver a proteína que está sendo filtrada e está passando por aqui, muda a conformação dos túbulos. Como conformação? Eles começam a se alterar mesmo, estruturalmente falando, o que vai levar a um processo que você conhece por fibrose. Mas antes da fibrose vem o quê? A apoptose, também vem a necrose, e aí eu passo a ter perda de néfron. Néfron não se regenera, o que morre deixa o trabalho para os remanescentes fazerem. Tudo isso por conta do processo de hipertensão arterial. Então, no rim, eu posso ter proteinúria, e da proteinúria, doença renal crônica pela hipertensão arterial. E o contrário é verdadeiro. A doença renal também pode levar à hipertensão, e às vezes é difícil saber quem nasceu primeiro. Deixa eu só cortar essa parte, colocar mais para baixo, para poder caber tudo bonitinho aqui, o que eu estou explicando, e ficar bem didático para você esse material. Vamos lá. Eu também posso ter alteração nos olhos. Como assim? Porque os vasos retinianos são muito sensíveis. E o processo de hipertensão, ele fica, o sangue entrando com muita pressão no vaso. Esses vasos retinianos vão ficando tortuosos, porque são muito delicados e finos. Se a pressão subir demais, rompe esse vaso, que foi o que aconteceu com a siamesa. Depois foi o que aconteceu com o pudolzinho. E a gente também vai ter alteração, obviamente, no lindão do coração, que aí eu desenho para você mais especificamente. Vamos lá. Eu tenho aqui, de novo, o sistema cardiovascular. Aí você já está ligado o que eu vou fazer. O sangue vem daqui, entra no átrio esquerdo, mitral. Ventrículo esquerdo manda esse sangue para cá. Eu vou desenhar só essa parte agora, ó, porque é disso aqui que a gente está falando. Como é que o coração sofre com a hipertensão? Você imagina que o coração é uma bomba que tem que bombear um líquido, que é o sangue, contra um tubo hidráulico, que eu desenho como se fosse um único tubo. No processo de hipertensão, o que eu vou ter? Esse tubo está mais constrito, ele está mais fechado. Óbvio que essa bomba tem que fazer mais força. Para ela fazer mais força, ela tem que ficar mais forte. É uma malhação para ela. Então, se eu estivesse olhando o coração de cima, cortado concentricamente, eu teria isso aqui, ó. Vamos dizer, a parede do ventrículo esquerdo está aqui, aqui é a cavidade, aqui é a luz do ventrículo esquerdo. Já que ele está tendo que fazer mais força para conseguir jogar o sangue contra esse tubo mais fechado, ele vai recrutando sarcômeros em paralelo para dentro da cavidade. E aí isso vai gerando o processo de hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo. Só que se eu quero deixar uma parede mais grossa, não adianta eu enfileirar só tijolos, não adianta eu colocar só sarcômeros, tem que colocar massa para dar sustentação. Quem que vai dar essa sustentação para as células? O colágeno. E não é o colágeno bonzinho, é aquele colágeno ruim, que vai endurecer isso aqui. E aí, óbvio, tem vaso sanguíneo nutrindo esse músculo cardíaco, são as coronárias, que passam a ficar maçarocadas ali, apertadas, estenosadas. O colágeno vai levar à fibrose cardíaca. Essa fibrose vai levar à diminuição da nutrição. Por quê?
porque aperta essas coronárias. E também tem tecido elétrico de condução para poder despolarizar essas células e acontecer o processo de contração. Esse tecido elétrico também fica ali maçarocado, imprensado, portanto, essa fibrose também estimula a formação das arritmias cardíacas por conta da hipertensão arterial sistêmica. Então, agora, eu tenho que me lembrar do seguinte, né? Quer dizer, são doenças que eu preciso investigar. E, portanto, são doenças clínicas, não acontecem só no cardiopata. Portanto, não adianta eu pensar que eu indico o meu paciente cardiopata para o especialista porque eu tenho medo de mexer. Eu preciso entender o que está acontecendo para evitar situações que poderiam ser irreversíveis e, do contrário, levar a um processo desagradável para você emocionalmente, para o seu cliente, para o tutor. E quais são essas doenças que podem levar a isso? As doenças renais, todas elas, agudas ou crônicas, podem alterar o processo do controle da pressão arterial sistêmica. Então, tem que investigar. As endocrinopatias todas podem levar a aumento ou diminuição de pressão. Endocrinopatias, eu vou falando e escrevendo aqui, então tem que tomar cuidado. Se eu for fazer fluidoterapia no meu paciente, eu também tenho que investigar a pressão arterial antes. Por quê? Porque é um circuito fechado. Eu estou fazendo o que com esse circuito? Vou voltar no outro desenho aqui para ficar mais fácil, não precisar desenhar de novo. Ó, quer ver? Vamos para cá. Opa, cadê? Aqui. Eu estou pegando uma parte da veia aqui, um acesso venoso, estou colocando aqui, ó, um soro e estou deixando pingar sangue aqui. Ou melhor, pingar soro, fluidoterapia. Está chegando mais líquido aqui no átrio direito. Ele vai se distender mais, jogar mais sangue para o ventrículo direito, que vai se distender mais, jogar esse sangue adiante. Para onde? Para os pulmões. Vai voltar mais líquido para o átrio esquerdo. Volta mais líquido para o ventrículo esquerdo, que tem que jogar mais sangue para cá. O que eu estou fazendo? Aumentando o débito cardíaco, que tem uma relação direta com a pressão arterial. Então, se eu for fazer fluido no meu paciente, eu preciso saber qual é a pressão arterial prévia, porque se ele for já um hipertenso, e eu pressurizar mais esse circuito, pode romper vaso retiniano, pode dar problema renal, pode dar problema neurológico, pode dar problema cardíaco. O paciente que toma corticoide também precisa, porque tem um mecanismo maravilhoso que fica para um outro momento, mas que o corticoide aumenta a pressão. O paciente que toma eritropoetina também tem condição de fazer isso. O próprio paciente com insuficiência cardíaca congestiva, ou seja, a pressão arterial é a variável mais importante do sistema cardiovascular. Eu não posso negligenciar, eu preciso investigar. Um outro caso clínico, que é, por exemplo, esse aqui, ó, é um Yorkshire macho de 10 anos, também com doença renal crônica. Aqui a gente tem o ecocardio, vou mostrar aqui para você um corte apical. Aqui é o ápice cardíaco e aqui a base. Aqui é ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo direito e átrio direito. Portanto, o coração está de ponta cabeça e com lados invertidos. Isso é o corte apical. Que enquanto eu fazia esse exame, presta atenção, a tutora muito curiosa e observadora virou para mim e falou: doutor, por que às vezes o senhor frisa a imagem? Está acontecendo alguma coisa? Eu disse: não, tutora. O coraçãozinho dele hiberna de vez em quando. E daí, quando eu rodei o eletro, mesmo que você não tenha familiaridade com o eletro, fica claro aqui, ó. Observa essa faixa mais longa, que é a derivação 2 mais longa. Olha só, aqui tinha um batimento, aqui tinha outro. Ficava um tempão sem batimento, aqui tinha outro. Mais um tempão sem batimento, aqui tinha outro. Não tinha despolarização atrial. É um ritmo chamado de ritmo sinoventricular, que acontece essencialmente por aumento de potássio no sangue e hipercalemia. Esse paciente também tinha diagnóstico de doença renal crônica, mas não tinha o hábito de investigar doenças cardíacas. E aí a falta de investigação é um problema sério, porque expõe você como profissional. E um último caso deste primeiro erro que eu vou mencionar, eu vou fazer sempre nessa sequência, eu te mostro os casos, aponto qual é o erro que costuma acontecer, e não é para apontar erro, é simplesmente para entrar no seu radar, o que você não pode fazer, para você não correr esse risco. Uma pincherzinha fêmea de 10 anos com deambulação, ataxia e nistagmo, ou seja, doenças neurológicas, por conta também do processo hipertensivo. Aí a gente vai
para uma demonstração, que eu também quero chamar a atenção. Olha só, um outro paciente aqui, uma SRD fêmea internada por inapetência. Esse era o eletro dela. Ela estava monitorada com taquicardia ventricular. Mesmo que você não conheça traçado, você vê que é uma coisa muito diferente do PQRST, com uma frequência cardíaca muito alta. Esse ritmo ele é muito importante, inclusive porque ele pode se tornar um ritmo chocável. O paciente pode vir a óbito se não for feita alguma coisa. O que eu quero chamar a atenção aqui que você observar a paciente que tinha este ritmo, que foi internada por inapetência. Olha só, quem que diz que essa pacientinha aqui estava com taquicardia ventricular? Onde eu quero chegar com isso? Que você precisa investigar os pacientes. Precisa tomar conta. Aquele paciente que está tentando ir embora, que está tentando sair, que está pulando da mesa e etc., ele pode estar apresentando um quadro de sistema cardiovascular e está compensando aquilo momentaneamente pelo estresse, pelo aumento da atividade simpática. Eu quero sair daqui, porque aqui é um lugar hostil. Portanto, primeiro erro, meu amigo veterinário, não investigar. E quem não investiga, muitas vezes, come uma bola muito grande, com processos que podem ser evitados. E se o tutor sabe que o processo podia ser evitado, aí, além do seu mal-estar psicológico, fica também o risco de um processo ético. Por quê? Porque, claro, ninguém quer ver o próprio animal, que é um membro da família, que ficou cego porque não foi investigado, por exemplo, processo de hipertensão arterial. Beleza? Eu tenho certeza que isso já começou a criar um radar aí, você já deve estar mais antenado para isso. Portanto, para servir para você de um alerta. Primeiro erro grande do sistema cardiovascular dos clínicos, não investigar o que pode estar acontecendo de forma silenciosa e que pode levar a processos irreversíveis. Vamos para o segundo caso, que vai levar ao segundo erro? Vamos lá. Olha só. Presta atenção no mesmo paciente depois da palpação de traqueia. O que está acontecendo com aquele paciente? Olha só, eu desenhei prontinho aqui já para vocês um único tubo representando zona condutora, onde não tem troca gasosa, nariz, laringe, nasofaringe, brônquios e bronquíolos terminais. Um único alvéolo representando a zona respiratória, onde troca gás, e um único capilar banhando esse único alvéolo para facilitar o entendimento. Pois bem, eu tenho uma doença crônica respiratória e grave o suficiente para reduzir a pressão de oxigênio aqui nesse alvéolo. Qual é a lógica desse capilar? Não adianta eu estar banhado de sangue aqui. Não tem oxigênio para eu vir para cá, a isso a gente dá o nome de relação ventilação-perfusão. E aí esse capilar faz o quê? Ele se constringe. Para quê? Para jogar o sangue para um outro capilar, na expectativa de que aqui tenha oxigênio suficiente para se difundir. Mas o problema está lá no tubo de entrada. Aqui também vai ter uma pressão mais baixa de oxigênio. E essa parte do capilar aqui vai falar, pô, não adiantou nada você jogar o sangue para mim, porque a gente deu ruim aqui. Eu também vou jogar esse sangue para lá. Vou me constringir para jogar o sangue para lá. E aí, vamos ver se lá vai ter oxigênio. Mas, de novo, o problema está no tubo de entrada. Também não tem oxigênio aqui. Em outras palavras, quem que joga o sangue para esse leito pulmonar? Ventrículo direito, que está acostumado a fazer o trabalhinho dele, gerando 25 milímetros de mercúrio. Um trabalho muito fácil, porque os vasos pulmonares são complacentes, ou seja, à medida que o ventrículo direito bombeia o sangue para cá, esses vasos se abrem, eles brincam assim, estamos de vasos abertos para receber esse sangue. E agora não está mais. Agora tem um tubo fechado aqui. Qual é a mensagem? Uma doença grave, respiratória, grave o suficiente para reduzir a pressão parcial de oxigênio aqui vai causar vasoconstrição pulmonar. Isso vai impactar no ventrículo direito, que resolvia o trabalhinho dele gerando 25 milímetros de mercúrio de pressão, que é exatamente 1/6 da pressão do ventrículo esquerdo, que precisa gerar 140, e agora ele fazendo mais força, ele tem que se distender, dilatar, para conseguir gerar mais pressão, para empurrar o sangue adiante. Um aumento de pressão aqui no ventrículo direito vai refletir no aumento de pressão aqui no átrio direito. O que o átrio direito faz? Ele também se dilata, porque ele é uma câmara fina.
Quem que tá vindo para o átrio direito? Vamos desenhar a circulação sistêmica aqui, ó. É a circulação sistêmica que está mandando o sangue pelas veias cavas cranial e caudal para cá. Agora, o átrio direito está dilatado. Não tem válvula separando o átrio direito das cavas. Então, o aumento de pressão aqui, retrogradamente, na contramão, aumenta a pressão aqui. Em outras palavras, fica mais difícil para o sangue cruzar esse caminho e escoar para cá, para ir para lá. E aí é que eu passo a ter os sinais de insuficiência cardíaca congestiva direita. Ascite, começa a extravasar líquido na cavidade abdominal, edema de membros. Todos os vasos sanguíneos sistêmicos que desembocam nas cavas passam a ter dificuldade, porque a pressão aqui está muito grande. Isso inclui trato gastrointestinal. Os vasos do intestino e estômago também se distendem e começam a extravasar. Começa a acontecer o quê? Edemaciação de mucosa e submucosa do trato gastroentérico. Portanto, eu tenho uma redução da absorção do quê? De nutrientes pela alimentação e de medicamentos que você administrar por via oral para esse paciente. Um vermífugo, um remédio de pele, qualquer remédio que você dê por via oral vai demorar, vai absorver menos. Então, de uma doença respiratória, presta atenção, eu passo uma doença sistêmica com sinais de insuficiência cardíaca direita. Portanto, não dá para dizer assim, esse paciente tem só colapso de traqueia, isso é problema respiratório. Peraí, é um problema respiratório, então pode interferir com o coração. Asma felina, colapso de traqueia em cachorros pequenos, paralisia de laringe, síndrome de braquicefálico, bronquite canina, fibrose pulmonar, bronquipneumonia, altitudes montanhosas que levam à redução na absorção de oxigênio, tudo isso pode impactar aqui no pobre do coração. Eu não posso simplesmente, não, é respiratório. E aí, claro, eu preciso lembrar das doenças que causam doenças respiratórias. Por exemplo, as doenças endócrinas, a obesidade, o síndrome braquicefálico, tudo isso que leva a doença respiratória, que pode reduzir a pressão parcial do oxigênio nos alvéolos, pode causar vasoconstrição pulmonar e isso impacta no ventrículo direito e pode, em contramão, começar a aumentar a enzima hepática e uma série de coisas que tem que estar no meu radar. Não adianta eu querer fugir disso. E agora um outro caso clínico. O caso desse puzzlezinho aqui também é bastante interessante, porque ele era de um casal que veio de fora, eles moravam fora, já eram tutores desse pacientinho, trouxeram ele de volta, obviamente. E aí, quando eles chegaram, eles levaram para um serviço para fazer um check-up, e aí marcaram um procedimento de retirada de papiloma, de verruguinha, que foi feito, que era um paciente de meia idade, relativamente assintomático, só que já tinha diagnóstico prévio de insuficiência cardíaca por endocardiose de mitral e de tricúspide, tinha sopro. Aí, depois da cirurgia, da anestesia, ele voltou com esse processo descompensado, restrição respiratória, se observa aí. E aí foi tratado como edema pulmonar, porque pudor, meia-idade, sopro de mitral e de tricúspide, que volta descompensado, edema. Fizeram diurético, só que não era caso de diurético. Ele tinha feito um tromboembolismo pulmonar por conta de uma hipertensão pulmonar prévia à anestesia, que também não foi diagnosticada. E aí a gente vai para o nosso desenho lá para ficar mais fácil você poder entender esse processo. Eu começo a desenhar de novo aqui. E já deixei nosso desenho pronto aqui para recordar o seguinte: o oxigênio vem no processo de inspiração, passa pelos capilares aqui, vai desembocar nas veias pulmonares, átrio esquerdo, mitral, ventrículo esquerdo, que bombeia esse sangue para cá, para a circulação sistêmica. Depois esse sangue volta confluindo nas veias, cavas cranial e caudal, átrio direito, tricúspide, ventrículo direito, e aí vai para tronco pulmonar e chega aqui nos pulmões. Pois bem, qual que é a grande diferença aqui? O ventrículo esquerdo tem que fazer aqueles 140 milímetros de mercúrio de pressão para conseguir bombear o sangue para a circulação sistêmica. Por quê? Porque essa circulação é pouco complacente. Ou seja, quando o ventrículo esquerdo contrai, que esse sangue entra no leito arterial, ele faz pressão na parede das artérias. As artérias respondem contraindo, chama reflexo miogênico, porque isso ajuda a empurrar o sangue adiante. Tem que lembrar que o sistema, o leito arterial sistêmico, ele é mais comprido,
porque ele é colocado em série, um depois do outro. Então, esse ato das artérias se contraírem na sístole ajuda a empurrar o sangue à frente. Aí esse sangue volta para cá, átrio direito, ventrículo direito. O ventrículo direito, quando bombeia o mesmo volume de sangue para os pulmões, o leito arterial pulmonar, ele é mais complacente, como eu brinquei no outro slide. À medida que o VD contrai e empurra o sangue, os vasos falam, estamos de vasos abertos para receber você. Então, é mais fácil o trabalho do VD. Isso impacta no grau do sopro, porque aí vai uma dica muito legal para você. Se você tem o mesmo grau de lesão na tricúspide e na mitral, doença valvar, o sopro de mitral tende a ser sempre mais audível, mais intenso do que o sopro da tricúspide. Vou desenhar em outra cor para ficar mais fácil. Ó. O sopro da tricúspide tende a ser menor, menos intenso que o sopro da mitral. Até vou desenhar uma seta mais grossa aqui. Por quê? Porque, claro, se o ventrículo esquerdo está gerando 140 milímetros de mercúrio para bombear o sangue para cá, e aí a mitral está aberta, é isso que faz o sangue refluir, gerar o sopro. Ao mesmo tempo, o VD está gerando 25, então o grau de refluxo aqui é menor. Portanto, a dica aqui é a seguinte, se você tem um paciente cujo sopro de tricúspide, vou escrever aqui, então, sopro de tricúspide for maior do que o sopro de mitral, isso faz você interrogar o seguinte, caramba, o que está fazendo esse sopro de tricúspide ser maior do que da mitral? Alguém aqui em cima está dando mais trabalho para o ventrículo direito bombear, porque estão mais fechados, estão mais constritos. Isso é que faz aumentar o sopro aqui da tricúspide, que era o caso que aquele pacientinho tinha, um sopro de tricúspide mais audível que o sopro de mitral. Portanto, se aquilo tivesse diagnosticado previamente anestesia, tem que investigar. Será que esse paciente tem hipertensão pulmonar? Isso aqui pode indicar, então, para a gente concluir o quadro, hipertensão pulmonar. E isso todo clínico tem que saber, porque se você está indicando o paciente para anestesia, você vai anestesiar, você vai mesmo você operar, cuidado, porque o processo de hipertensão pulmonar causa remodelamento vascular. Imagina os vasos pulmonares cortados concentricamente. Então, aqui eu teria um vaso pulmonar normal, aqui eu tenho um vaso de hipertensão pulmonar. Ele fica com a parede muito mais grossa. Se ele fica muito mais grossa, imagina que qualquer êmbolo gasoso ou por coagulação que se forme dentro dessa corrente circulatória, passaria normalmente aqui, ó. Sabe aquela bolinha de gás que às vezes entra quando você vai fazer uma injeção endovenosa ou quando você está fazendo uma fluido? Aquele gás que, se não for muito num paciente rígido, ele vai acabar desenrolando normalmente aqui no átrio direito. Tá tudo bem. Só que num paciente assim, ó, se eu tenho um êmbolo gasoso, ele entope um vaso pulmonar. E aí ele forma embolismo pulmonar, tromboembolismo pulmonar, que pode ser também irreversível. Portanto, cuidado, tem que lembrar de comorbidades. Vamos para o próximo quadro clínico, então, para a gente poder ficar atento e esperto para não cometer esses erros. Portanto, esse pudozinho aqui fez um tromboembolismo pulmonar e poderia ter sido evitado. Um outro quadro é essa aqui, olha só. Chegou no serviço com distrição respiratória aguda, também paciente de meia idade, também sopro de mitral e de tricúspide. Que primeira coisa que você pensa? Velho com sopro respirando mal, de repente edema pulmonar. Só que também não era. Também era hipertensão pulmonar. Presta atenção aqui, ó, nesse filme de eco. Opa! Presta atenção aqui nesse filme de eco. Também, ó, o ápice está aqui as câmaras direitas. Ventrículo direito e átrio direito. Ventrículo esquerdo, átrio esquerdo. Olha o tamanho do septo interatrial sendo empurrado para o lado esquerdo aqui. Ou seja, aumento gigantesco do átrio direito e do ventrículo direito. Olha o grau de regurgitação da tricúspide maior do que o da mitral. Essa paciente também respirava mal por hipertensão pulmonar, mas em resposta à doença endócrina. Olha a pele dela. Ela descompensou do hiperadreno, que leva a quadros
de descompensação e que também pode levar à distrição respiratória e que também não são casos para diurético. Portanto, o segundo erro é não considerar as comorbidades. Eu vou voltar rapidamente lá para o nosso outro modelo de aula, desenhadinho, conforme eu escrevi para vocês. Então, cuidado, olha aqui, ó, meus queridos amigos, com as endocrinopatias. Todas elas levam à alteração cardíaca. Cuidado com as doenças renais. Cuidado com as doenças respiratórias. Doenças respiratórias. Cuidado com neoplasias, síndrome paraneoplásicas. Cuidado com distúrbios eletrolíticos. Cuidado com alterações neurológicas. Cuidado com pacientes que tomam corticoide, portanto, com doenças de pele. Onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar falando para você que o sistema cardiovascular pode ser impactado por qualquer outro sistema. E você precisa saber cardiologia, precisa entender cardiologia. Não é decorar as coisas e não é simplesmente indicar. Você precisa entender o que está acontecendo para exercer uma boa clínica. Então, de novo, ressaltando aqui o nosso segundo erro, que é esse aqui, ó. Considerar as comorbidades. Não é porque tem doença respiratória que não pode ter cardíaca, não é porque tem doença endócrina que não pode ser um caso cardíaco, não é porque não é uma neoplasia que também não pode ser um caso cardíaco. Então, cuidado com isso, coloca isso no seu radar, mais uma vez, cria consciência para exercer uma boa clínica. E os últimos casos clínicos que vão nos levar ao terceiro erro são esses aqui, ó. Quero mostrar para você 2 vídeos de 2 felinos, um à esquerda, que está respirando mal, e um à direita, que também está respirando mal. Presta atenção, o da direita está mais evidente, porque ele está em posição ortopneica, cotovelo abduzido, cabeça distendida, olho esbugalhado, boca aberta. Só que esse aqui, embora não tão evidente, ele também está usando mais a musculatura abdominal no processo respiratório, ele também está respirando mal. E aí, o que tem isso? Vamos para os outros casos, que agora são 2 animais. Aí você vai entender qual que é esse erro que a gente comete com bastante frequência. Olha só, essa pacientinha respirando mal, uma pincher de 10 anos, edema pulmonar cardiogênico por endocardiose, assim como esse poodle. Qual está pior? Qual está melhor? Qual tem melhor prognóstico? Cuidado, porque às vezes a gente se atenta simplesmente ao processo de visual, como aqui nesses 2 aqui, ó. Qual tá pior? Esse aqui ou esse? O da direita parece estar muito pior, mas então, qual índice prognóstico você está usando para falar com o tutor? Especialmente alguns tutores que gostam de dados técnicos, eles gostam de saber, eles têm necessidade de saber para poder tomar as próprias decisões. E às vezes a gente tira índices prognósticos do sovaco. 99% de chance de morrer e etc. Mas peraí, existem fatores prognósticos que auxiliam no processo de conversa com o tutor. Olha, senhor tutor, a partir daqueles estudos científicos, a gente dosa essa e aquela substância para dar um prognóstico, para te falar. Olha, e tem mais chance de morrer, mais chance de viver, tem mais chance de melhorar, de não melhorar, e etc., a partir de dados científicos. Isso é medicina baseada em evidência e não simplesmente dados empíricos por um achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. O tutor se sente mais seguro com você e você também tem mais segurança. Olha, dosei essa substância, não melhorou quanto eu esperava, isso impacta na minha decisão clínica. Eu vou ter que ser mais agressivo, vou ter que ser menos agressivo para poder melhorar, esperar um sucesso, um desfecho um pouco melhor. Existem esses índices. A gente precisa aprender a usar e cuidado para não ficar simplesmente atento ao que você vê. Por quê? Porque isso nem sempre reflete o que está acontecendo de verdade. Portanto, terceiro erro, não prognosticar corretamente. Simplesmente colocar a coisa como sendo um negócio muito difícil de resolver e às vezes não é. Ou então pelo seu visual. Cuidado, a gente precisa ser médico, a gente precisa ser científico.
Meus amigos, para não ocupar muito tempo de vocês, para não ficar cansativo, porque eu sei que foi muito conteúdo, muita informação para você absorver, você pode rever esse vídeo, você pode inclusive mostrar para outros colegas para discutir esses casos clínicos, isso é muito importante. Então a gente vai ficar por aqui com o conteúdo de hoje e eu quero dizer para vocês que na aula que vem, que eu vou liberar na quarta-feira, a gente vai falar sobre o passo a passo descomplicado e didático no atendimento do paciente com insuficiência cardíaca congestiva. Aí, depois de você ter no seu radar aquilo que não se deve fazer, você vai entender o que se deve fazer para atender aquele caso de cardiologia extraordinariamente, de forma didática, descomplicada e desenhada, para você fazer uma boa clínica, uma clínica de excelência, melhorar o nosso perfil de médicos veterinários, melhorar a nossa classe e tudo mais. Isso é muito, muito importante. Antes de encerrar, eu quero pedir para você deixar os seus comentários e também as suas dúvidas. Eu sei que é muita informação, eu sei que eventualmente pode ter passado alguma coisa, mas deixa aqui na comunidade, escreva. Professor, eu não entendi essa parte, você pode explicar de novo? Eu tenho o maior prazer de explicar, isso que gera combustível em mim para trazer conteúdo de valor para você poder entender cardiologia e não passar pelos perrengues que eu passei no meu início de carreira, simplesmente porque não tinha quem me ensinasse. Você tem, aproveita isso. Coloca na comunidade também o que você está achando dessa jornada, se você está gostando, por que você está gostando, como isso está impactando na sua vida, porque isso também vai contagiando outros colegas. E é importante a gente ter uma classe veterinária unida, por isso eu conto com seus comentários, porque isso vai me dar energia para eu trazer mais conteúdo ainda na quarta-feira, de forma muito feliz, porque isso me deixa muito feliz. Se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é Corivete, clica lá para seguir, porque tem conteúdo de valor, tem dicas, é muito legal. E o meu YouTube é Corivete Cursos. Também é fácil de achar e a gente se vê lá. E eu quero deixar para você, ainda antes de terminar, mais o que a doutora Ana Paula tem para dizer rapidamente sobre hemodinâmica e cardiologia. Um beijo! E até então a cardiologia era muito difícil, era um território nebuloso para mim. Esse mundo da cardiologia se tornou descomplicado a partir das aulas com uma didática excelente, aulas muito claras e que permitem a compreensão mesmo de toda essa atividade cardíaca que é básico para qualquer plantonista, anestesista ou alguém que trabalha em emergência veterinária. Eu perdi o medo de atender o cardiopata, seja em consultas de rotina ou na emergência e na internação da minha clínica. A cardiologia se tornou um território claro para mim, eu sei o passo a passo, eu sei o que fazer numa emergência, quando tem alguma intercorrência na minha anestesia, eu sei como agir, a compreensão da fisiologia e da hemodinâmica são muito básicas e eu aprendi isso